Vamos lá, meus irmãos, último bloco do nosso terceiro dia, Teologia Sistemática 3, Cristologia, Soteriologia. Hoje a gente está trabalhando só sobre a expiação. E agora a gente vai para a página 483, que fala sobre outras concepções da expiação. E aí, como agora a gente está no último bloco, e agora é bem mais curto, eu vou deixar aqui, fazer só um apontamento para vocês, a gente vai passar os slides, e eu quero também lembrar vocês que, sobre esse tema, o Hobbes ele vai trabalhar bastante sobre essas questões da expiação e as várias teorias, concepções da expiação. Então, é muito interessante que vocês observem e estudem sobre isso e tirem as dúvidas, porque, irmãos, muitas pessoas acabam entendendo que a expiação tem uma influência apenas moral. Vamos lá, vou tentar explicar para vocês a ideia. Vou até ler aqui parte dos fundamentos da nossa fé, baseado no que ele está dizendo aqui. No item 5, a teoria da influência moral. Aliás, deixa eu abrir aqui para vocês, rapidamente. Só abrir rapidamente aqui para vocês. Olha só. Na página de número 89. Aqui, ó. Vamos ler juntos. Isso. Olha só. Olha que interessante. Opa, não é esse slide. É esse. Estão vendo? Os fundamentos da nossa fé, capítulo 8, a expiação. Vocês conseguem ver? Sim, pastor. Então vamos lá. Ó, ele vai falar sobre vários assuntos e eu queria ler só apenas rapidamente aqui os 5. Ó, teorias da expiação. Aí ele se baseia nesse autor, né? A teoria patrística, a teoria de Anselmo, a teoria de Grotius, e aqui vem a teoria sociniana, e aqui a teoria da influência moral. Parente da teoria procedente, essa teoria é sustentada por muitos pregadores modernos e teólogos. Segundo essa teoria, nada há na natureza divina a ser satisfeito. A morte de Cristo é para influenciar ou levar os homens ao arrependimento. Essa teoria ignora a justiça de Deus e só engrandece o seu amor. É, com as outras anteriores, apenas uma representação parcial. Todas essas teorias são o resultado de sistemas de pensamentos ao redor de uma verdade bíblica, os quais ignoram todas as outras mais verdades da palavra de Deus. Por exemplo, a teoria patrística enfatiza o papel de Satanás na experiência humana do pecado, sem levar em conta a natureza de Deus. Em Anselmo e Grotius, engrandecem a honra e a justiça de Deus, enquanto que apequenam a verdade e o amor de Deus. Socino e os grupos que defendem a teoria da influência exaltam o amor de Deus, enquanto que se esquecem sua santidade. Podemos chegar a compreender o sentido completo da expiação quando levamos em conta todos os atributos. Então, é muito interessante, eu estou fazendo aqui um apontamento, e só uma breve citação aqui com vocês, para vocês notarem que essas teorias, elas são também teorias que, se a gente não souber fazer uma leitura bíblica correta, a gente acaba se enveredando para caminhos perigosos. Eu não sei se vocês já notaram que tem pessoas que elas classificam se uma pessoa tem uma vida ética e moral, é praticamente assim, aquela pessoa ela já é um salvo. Se é uma boa pessoa, que não comete erro nenhum,
mas é um bom pagador de contas, que tem uma boa família, que é uma boa pessoa, já está salvo. Em outras palavras, essa pessoa está atribuindo a moralidade de alguém e a ética de alguém à salvação. Logo, a expiação não tem muito sentido para essa pessoa, porque é como se todo o processo de redenção que foi feito por meio de Jesus, de expiação, fosse para nos levar a uma vida ética e moral elevada. Se eu tenho uma vida ética e moral elevada, logo eu estou salvo. Ou seja, eu equiparo a nossa vida de ética e moral a um padrão dizendo o seguinte: a expiação ela pode ser alcançada quando eu me torno um ser humano ético e moral bem elevado. Aí a gente está entrando num sério problema, porque a Bíblia não vai falar que uma pessoa assim vai para o céu, porque senão os ateus que são éticos e morais, porque não é todo ateu que é um endemoniado, admitamos, não é todo ateu que é uma pessoa cruel, eu conheci ateus que tinham uma perspectiva de humanidade brilhante. Sim. E aí? Então ele está salvo? Estão entendendo, irmãos? Ou seja, há um rebaixamento na doutrina da expiação. Por isso que é importante a gente conhecer um pouco. Para eles só, né? Oi? É apenas um ato representativo e didático para eles só, né? É religioso, mas que não tem muito efeito, né? Tem efeito, exatamente. Ele se identifica com essa moral que eles vivem, E com esse está tudo amor de feito. Deus. Ele está pronto, só isso. Exatamente. Então, agora vamos lá, meus irmãos, aqui no livro texto, o nosso querido Gruden vai falar sobre algo. Vamos lá. Na página 483, que é aqui, ó. Teorias da história da teologia sobre a expiação. A teoria do resgate pago a Satanás. Orígenes 185 a 254 depois de Cristo. O resgate que Cristo pagou para nos redimir foi dado a Satanás, em cujo reino se encontrava todas as pessoas devido ao pecado. E aí, meus irmãos, o que vocês têm para me dizer sobre essa questão? Desculpem. É meio controvertido aí, vamos pensar. Por exemplo, você tem os reféns, certo? Vamos pegar uma coisa mais bem humana. Você tem um refém. Quem é que tá ali quem está as pessoas que estão presas com aquele indivíduo, Satanás lá. Aí está nas minhas mãos. O Senhor vai negociar, ele morre. Então resgata, toma dele, a dívida é paga. Essa é a ideia que está falando aqui. Só que eu penso que não, que a satisfez foi Deus, que o pecado foi contra Deus e não a Satanás. Então, exatamente, Júnior. A grande questão aqui é a pessoa de Deus, não é a pessoa do inimigo. Exatamente. No entanto, admitamos que o governo de tudo foi entregue a Satanás pelo homem. Não, sim. Então, ele acaba tendo uma atuação, mas ele não é o grande alvo da situação. Né? Porque nessa teoria, realmente, a gente acaba dando destaque mais para Satanás do que para Deus. Exatamente. E a questão não é essa. Isso. A questão é a propiciação. Nós aplacamos a ira de Deus. Exato. E de contrapartida, Uhum. esse inimigo que estava com as chaves do inferno, agora ele perdeu a sua eficácia. Mas não perdeu a eficácia porque Cristo morre por causa disso. Cristo morre para aplacar a ira do Pai que estava condenando toda a humanidade. Sim. O fato do inimigo de Deus também ser condenado e ter tido uma grande participação nesse processo, porque admitamos, a serpente teve o processo, né, uma participação, e o diabo continua tendo uma participação na nossa miséria, a gente não pode negar isso, se a gente não vigiar, é por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo, senão uma inclinação ao pecado e à vida? Então, o crente, se não vigiar, está dando lugar ao diabo, porque se ele, não que ele vai ser possesso, mas ele, agindo segundo a mente humana, ele já está dando lugar ao diabo.
Então, é bem simples assim. Então, essa teoria vai ter essa ideia, né? E Orígenes, ele vai fazer aqui um apontamento, o autor até vai explicar aqui. Depois temos a outra teoria também, né? E essa Que é, aí também, essa aí vai, ela vai não de encontro, ela vai ao encontro de Colossense lá, sim, da cédula. Quem é que você, exatamente. quem é que você tirou da mão dele na cruz e pagou? Mas a satisfação foi para Deus, né? Não é para ele. Não é para ele. Acaba que, querendo ou não, é como eu disse, ele acaba participando de um processo, sim, mas ele não é o fator determinante, né? Ele não é o alvo principal, né? Ele é o acusador, né? É. E aí aqui, irmãos, vão ter várias outras teorias. A teoria da influência moral, né? Pedro Abelardo sustenta que Deus não exige o pagamento de um castigo pelo pecado, mas que a morte de Cristo era simplesmente um modelo pelo qual Deus mostrou quanto amava os seres humanos ao identificar-se até a morte com os sofrimentos dele. Olha, irmãos, essa teoria, eu diria, não tem sentido, né? Mas você vê, irmãos, por isso que é importante a gente entender, né? Então Deus, ele só demonstra o quanto nos ama e por isso sacrifica Jesus. Ora, não precisava então do sacrifício de Jesus, né? Entendem? Tem, Né? tem pregações nesse sentido, porque foca muito Deus, João 3,16, e ele pega essa parte aí. E tem pessoa que só foca seu amor, o amor, 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 é, e esquece o plano salvífico no seu contexto geral, abrangente. Então leva essa ideia aí, né? exatamente. A outra teoria, a teoria do exemplo, é ensinada pelos socinianos, seguidores de falso Socino, 1539 a 604. A morte de Cristo nos provê de exemplo de como devemos confiar em Deus e obedecer-lhe de modo perfeito, mesmo que essa confiança e obediência nos levem a uma morte horrível, dando exemplo de sigam o exemplo dele. É só por causa de termos ele como a nossa referência e como nosso grande modelo. Ou seja, irmãos, percebam, ó, 1539, a outra era 1000, aqui, ó, opa, peraí, aqui no anos 1000, Pedro Abelardo. Percebam como que essas teorias, elas podem achar até adeptos, quem não Sim, conhece as escrituras, né? sim. Quem está preso às roupagens da religião. Mas depois do pouco que a gente estudou aqui nessa aula, a gente vê que essas teorias não têm sentido, né? É. A teoria governamental, ensinada por Hugo Grotius, demonstra demonstração divina do fato de que as leis de Deus foram infringidas e isso exigia reparação, né? Então, assim, aqui também fica uma coisa muito vaga, né? Ficou O vago. autor ele vai estar explicando melhor no texto e dando mais ideias com mais detalhes, tá bom? Qualquer Fácil. dúvida, vocês vão me procurando depois, tá bom? Ah, até aí, tudo bem? Ok. Agora, olha só, irmão, deixa eu só fazer um apontamento aqui. A teoria do resgate pago por Satanás. Vamos lá, deixa eu fazer um apontamento que eu acho que é importante. Eu acredito, como eu mencionei há pouco, que a questão principal não é Satanás, mas não deixa de pegar o escrito de dívida. Todo ser humano que está com o seu escrito de dívida, que será condenado, está sob, indiretamente, uma sentença como Satanás. E como Satanás é o grande adversário de Deus, podem ver que aqueles que não crerem em Jesus sofrerão eternamente com ele. E olha só, o inferno não foi criado para os homens, diz Mateus, mas foi criado para Satanás e para os demônios. Os homens vão para lá porque acabam seguindo o exemplo de Satanás. Então, a teoria, né, como a gente mencionou há pouco, que é a teoria do resgate pago a Satanás, na realidade, eu queria fazer aqui um apontamento dizendo o seguinte: quando Adão e Eva pecam, eles entregam o governo, não só das suas vidas, mas de tudo que eles podiam usufruir debaixo da soberania de Deus, eles entregam tudo isso nas mãos do diabo. Então, quando Cristo realmente morre na cruz,
É aí onde entra o quê? Essa retomada do gênero humano por meio do sacrifício agora pago na cruz ao Pai, e, ao mesmo tempo, há uma humilhação ao poder das trevas, porque agora, definitivamente, o mal não pode mais dominar a alma daquele que passa a crer em Cristo. Por isso que o apóstolo vai dizer que o diabo não os toca. Não nos toca no sentido de ele não tem mais poder sobre vocês. Porque é bem simples de compreender essa ideia, irmãos. Enquanto estamos no mundo sem Deus, estamos debaixo do governo, do guarda-chuva do diabo, mesmo vivendo uma vida ética e moral. No momento em que nos convertemos, saímos do império das trevas. E pode ver que a Bíblia vai dar uma ideia sempre de deslocamento. Deus nos tira do lamaçal do pecado e nos transporta. O que é a conversão, senão agora essa libertação do poder das trevas? E agora a gente está sobre o poder de Deus e a influência de Deus. Logo, o diabo não tem mais domínio sobre nós. No entanto, aqui essa ideia da teoria do resgate, em parte ela acontece não pelo diabo, onde o problema está aqui em Orígenes, por isso. Porque, olha só, vamos ler essa parte, porque é bem curta, vale a pena a gente ler. Deus, né? A dívida é de Deus, nós temos. Então, o ponto que Orígenes, na nossa opinião, erra é esse, que ele dá a ideia de que Deus paga para Satanás. E esse que está o problema. Então, na realidade, vamos lá, essa visão foi sustentada por Orígenes, teólogo de Alexandria, e mais tarde de Cesareia, página 483 do nosso livro-texto. E depois dele, por alguns outros na história antiga da igreja. De acordo com esse ponto de vista, o resgate que Cristo pagou para nos redimir foi dado a Satanás, em cujo reino se encontravam todas as pessoas devido ao pecado. Essa teoria não encontra nenhuma confirmação direta nas Escrituras e tem poucos defensores na história da igreja. Pensa de maneira errônea em Satanás em vez de Deus, como aquele que exige um pagamento pelo pecado e dessa forma negligencia por completo as exigências da justiça de Deus em relação ao pecado. Concebe Satanás como um ser que possui muito mais poder do que tem na realidade, ou seja, poder para exigir o que Deus quiser de Deus, e não como aquele que foi expulso do céu e que não tem nenhum direito de exigir nada de Deus. Em nenhuma passagem das Escrituras dizem que nós, como pecadores, devemos algo a Satanás, mas afirma repetidamente que Deus exige de nós um castigo pelos nossos pecados. Essa concepção falha também ao lidar com os textos que falam da morte de Cristo como propiciação oferecida a Deus Pai pelos nossos pecados, ou com o fato de que Deus Pai representava a Trindade ao acertar da parte de Cristo o pagamento pelos pecados. Aí, então, em tese, é isso que a gente comentou. Agora, deixa eu só fazer um outro apontamento aqui. Aqui o autor, na página 489, ele vai falar sobre aquela teoria de que Cristo desceu aos infernos. Então, aqui ele vai fazer vários apontamentos, vou deixar como uma lição de casa, tá? O que eu acredito aqui, meus irmãos? O que eu acredito aqui? Na minha opinião, tá? Eu sei que o autor ele vai trazer, ele vai falar, inclusive, da geração pré-diluviana. É complexo esse assunto. Eu não tenho uma resposta para isso. Então, aqui, o autor ele vai gastar bastante tempo falando sobre essas questões. Eu acho que vale a pena a leitura depois de nós aqui, fazendo um apontamento. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema de fazer uma leitura equilibrada sobre esse ponto, da teoria de Jesus ter descido ao inferno para resgatar as chaves da morte e do inferno. Como eu disse para vocês, assim como o primeiro Adão entrega de mão beijada tudo para o diabo, na cruz há um resgate. Então, o problema se dá quando a gente começa a fazer tantas especulações e dizer o que o texto bíblico não disse. Exatamente. Mas dizer que Jesus, de fato, venceu as trevas
e se de fato ele desceu ou não desceu, ele ganhou tudo que um dia o diabo tinha pegado, eu não vejo nenhum problema. Pode ver que na tentação de Jesus, quando ele está jejuando ali nos seus 40 dias, o próprio Satanás diz para ele: se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Ou seja, ele está demonstrando ali que ele tem poder. E Jesus não está dizendo para ele: você está mentindo, seu tinhoso. Você não tem nada, eu que tenho tudo. No gênero humano, Jesus sabia disso. Como ser humano, ele sabia disso, que o diabo continua reinando. Olha hoje que a gente está vivendo no mundo, irmãos. Mas Depois aí, de uma pandemia, a gente está vivendo guerras e tanta maldade. O que é isso, senão o reino, a terra jaz no maligno? Então, assim, que Jesus já venceu e já tomou tudo, não vejo nenhum problema, entendeu? essa passagem aí não mostra ele como usurpador, né, no Como, mundo, um usurpador, porque nada é dele. Na verdade, ele é um usurpador, ele é um enganador. Ele tem sim, um não tenha poder. dúvida. Mas você pode ver, né, Júnior, quantas são as pessoas que, consciente ou inconscientemente, estão sobre o controle do diabo, estão felizes porque o diabo está dando algumas coisas nessa vida. E as pessoas estão aí, ó, se tornando inimigas de Deus. Então, né, na cruz, pelo poder do sangue de Jesus, Jesus resgata todas as coisas. Tá bom, meus irmãos? É o que eu acredito, inclusive sobre essa questão. Então, eu estou falando isso porque não vai dar tempo de a gente falar agora, né? E ler tudo junto. Mas qualquer dúvida, depois vocês me tirem sobre essas questões, tá bom? Porque eu não tenho nenhum problema de acreditar que Jesus foi ao inferno e pegou as chaves da morte e do Hades, ou seja, restaurou todo o padrão que um dia ele tinha gerado lá no Éden, porque agora, não apenas como a pessoa de Deus, porque Deus sempre poderia ter feito isso, mas é a figura do homem que, de fato, é onde entra o Jesus homem ressuscitado e o Jesus Deus redimido, ou seja, é o segundo Adão na sua essência. Pode ver que Jesus na cruz, o que ele diz? Está consumado, está feito. No feito de Jesus ali, toda a desordem do caos foi restabelecida. O preço foi pago, o sangue foi vertido, tudo foi restabelecido. E se havia alguma desordem no inferno, como há de fato, ele aplacou. Agora, pastor, e por que o diabo continua solto? Continua solto ainda porque é um plano de Deus, mas a sentença já tinha sido decretada, na cruz foi o grande martelo de Deus, e agora só estamos aguardando os desfechos da história. Né? Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Alguma dúvida? Ele foi influenciador do pecado, mas ele não agiu diretamente. Não, por isso que o homem entrega de mão beijada. O homem entrega consciente. Pode ver, né, Júnior? Quando a gente, quantas são as vezes que a gente entrega as coisas de mão beijada porque escolhemos errado, né? Por isso que nós precisamos de Deus, precisamos da palavra de Deus para nunca fazer nada de errado. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Uma heresia. A gente está entregando como se fosse uma promessa de Deus nas mãos do diabo. O que é uma heresia? Isso é uma distorção de um princípio sagrado. Então é perigosíssimo. Por isso que a gente tem que mergulhar na palavra de Deus, né, e aprender com o Senhor. Tá bom, meus irmãos? Né? E assim, olha, a gente vai para essa parte Como e diz depois, aquele, semana que vem, a gente vai para a ressurreição e ascensão e o último capítulo, os ofícios de Cristo. Eu vou tentar fazer em 2 aulas. Estamos na terceira. essa de Vou origem tentar é correr. interessante, viu? Hã? Essa do origem aí é controvertida. Ela é a que mais É assim, ela é dá pano controvertida. para manga, viu? Tá? É que, pensa assim, né, Júnior? Orígenes, ele era alexandrino. Vamos pensar numa coisa bem, bem rápida aqui. Ele era um alexandrino, né? O que era um pensador alexandrino no seu primeiro momento? Ele era um egípcio. Ele tinha todo o pano de fundo helênico do panteão grego-romano. Sim, Ele claro. se converte, ele se torna um grande líder da igreja. Sim. Mas muitas vezes a gente acaba Filosofia, né? a gente acaba indo para caminhos.
Então, assim, a gente também tem que lembrar que a obra aqui de Orígenes, esse tipo de pensamento se dá quando? Olha lá, 185, era muito fresco, né? Então, você não... De repente, ele enxergou dessa forma. Mas se, de repente, tivesse um Agostinho de Hipona conversando com ele falaria, não, não é bem assim. É bom estudar Né? essa teoria aí, né? Para saber outros teólogos que falam, né? Então, a maneira que o nosso irmão Gruden já apresenta aqui já fecha essa questão. Né? Eu acredito que é a síntese do que os demais teólogos trabalham, porque, de fato, a teoria do resgate pago a Satanás é como a gente mencionou. Talvez a confusão se dá, Júnior, com essa descida de Jesus ao inferno. Então, perceba que você pega uma coisa, junto com outra coisa, e quando você vai ver, a gente começa a devagar. É que nem, por exemplo, a geração antediluviana. É complicado Agora, debater e argumentar sobre essas questões. essas questões também desse aspecto mais baixa também é uma coisa que não é muito clara. Não é muito É claro, muita exatamente. interpretação, a parte mais baixa. Aí entra aquele folclore todo, principalmente aqueles cultos bombásticos. Começa com o teatro, aquela coisa sensacionalista. Daqui a pouco, nossa, fala tudo. Lá desceu, pegou e sabe. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Não, Fechado? Bom, fechado. terminamos aqui. Bom, eu queria ter Beleza. gastado mais tempo aqui no material, não deu tempo, mas leiam, releiam, porque esse assunto, compreendendo bem, a gente compreende plenamente todas as aplicações das doutrinas da redenção. A origem aí foi bastante controvertido. Sim, As outras teorias são fracas. Mas isso. essa é a mais. Essa não é, essa é mais picante, mas você vê, Júnior, que quando a gente contra-argumenta com o autor aqui, que a gente fala assim, não foi pago a Satanás e foi a Deus, ali já aplaca. Mas vamos, por isso que eu digo para vocês, hoje para nós é muito fácil a gente chegar a essa conclusão. Mas Aqui, para aí ele naqueles dias dá muita foi importância ao tipo, diabo aí, né? A é, ideia de pagar para ele. entendeu? Como se ele, nós devesse para ele indiretamente, mas nós podemos contra Deus. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Beleza, Fechado? positivo. Bom fim de Então, semana aí. Deus Graças a Deus. abençoe, Tá meus tudo bom. irmãos. Um excelente final de semana e Bom, que o sangue do Cordeiro nos cubra a cada momento. beleza. Qualquer dúvida, me chamem no particular, tá bom, meus Tá irmãos? joia. Um abraço, irmãos. Fiquem com Deus. Uma noite abençoada. Amém. Boa noite a todos.